Vamos lá, Nerdcoder, para mais uma demonstração. Esse aqui vai ser um tutorial de como se faz para implementar uma pilha em Java. Vou partir do pressuposto que vocês já sabem o que é uma pilha. Caso vocês ainda não saibam, procurem no canal que tem um tutorial que explica teoricamente como uma pilha deve funcionar. Bom, mas basicamente uma pilha deve possuir alguns métodos. Esses métodos são isEmpty, size, pop, push, valor e top. O isEmpty vai verificar se sua pilha está vazia ou não. Size vai retornar o tamanho da pilha. Pop vai desempilhar. Push vai empilhar alguma coisa na sua pilha. E top vai permitir que você visualize o último item empilhado sem desempilhar. Esse top aqui é como se fosse um plus na nossa pilha, não seria necessário ele. É como se fosse um adicional. Bom, primeiro a gente vai ter que criar a nossa classe pilha. E para a gente implementar uma pilha, a gente vai utilizar um vetor e a gente vai utilizar uma variável inteira denominada ponteiro. Essa variável ponteiro vai dizer qual que é o tamanho da nossa pilha. Por exemplo, se eu empilhei um item, dois itens, três itens, nosso ponteiro vai determinar quantos itens foram empilhados. Bom, na sequência eu vou ter um método construtor só para a gente definir a posição inicial do nosso ponteiro, determinar o tamanho do nosso vetor de objetos. O que é um vetor de objetos bem grande aqui. A nossa pilha ser capaz de empilhar uma grande quantidade de valores, de objetos, ou de qualquer outra coisa que você deseje empilhar. Por isso que a gente criou um vetor de objetos. Você vai poder empilhar o que você quiser nessa pilha. O primeiro método que a gente vai criar é o isEmpty. Vai verificar se a pilha está vazia ou não. A gente vai criar ele primeiro porque ele vai ser utilizado em vários outros métodos. Então a gente vai criar ele primeiro. Como o nosso ponteiro começa de -1, significa que se o nosso ponteiro for igual a -1, significa que a nossa pilha está vazia. Ele vai tornar um verdadeiro aqui, caso o nosso ponteiro esteja guardando o valor -1. Caso contrário, retorna false. O próximo método que uma pilha deve possuir é o método size, que vai retornar o tamanho da nossa pilha. Se a nossa pilha estiver vazia, a gente já vai retornar um zero, porque ela não tem valor nenhum empilhado, então o tamanho dela é zero. Caso contrário, a gente vai retornar a posição do ponteiro mais 1. Por que mais 1? Porque o nosso ponteiro está começando de -1. E quando a nossa pilha tiver um item empilhado, nosso ponteiro vai ser igual a zero. Então no método size, a gente retorna ponteiro mais 1. Para quando nosso ponteiro estiver na posição 0, significa que a nossa pilha tem um componente empilhado. A gente vai fazer agora o método top, que permite que a gente dê uma olhada no último valor que foi empilhado, sem precisar desempilhar esse valor. Primeiro a gente verifica se a nossa pilha está vazia ou não. Eu gosto de colocar o this. Se ela estiver vazia, vai retornar um nulo já. Caso contrário, vai retornar na posição do ponteiro o vetor. Ou seja, a gente vai colocar a gente vai retornar a posição em que o tamanho da nossa pilha na posição do vetor. A gente vai pegar o último valor.
O pop ele vai permitir que você desempilhe algum item da pilha. Você vai retirar um item da pilha. Para retirar esse item, como é que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai verificar se a nossa pilha não está vazia. Se estiver vazia, já vai retornar um nulo. Caso contrário, ele vai retornar a última posição do nosso vetor e depois ele vai decrementar. Vai retirar a última posição. Ou seja, ele vai retornar a posição do ponteiro e vai diminuir o tamanho do ponteiro, que vai dizer que o tamanho da nossa pilha diminuiu. O próximo item que a gente vai ver é o método push, que permite que a gente insira algum valor dentro da nossa pilha. A gente precisa fazer uma verificação aqui primeiro, se o nosso ponteiro não vai ultrapassar o tamanho do nosso vetor, porque senão a gente vai lançar uma exceção de fora de limites. A gente não quer que essa exceção seja lançada em tempo de execução. Então o que a gente faz? A gente verifica primeiro se o valor do nosso ponteiro não vai ultrapassar o tamanho do vetor. Caso não ultrapasse, o que ele vai fazer? Vai incrementar o valor do ponteiro e vai adicionar o valor. Vamos testar agora a nossa pilha. A gente vai instanciar ela, pilha p igual a new pilha. A gente vai empilhar alguns valores com o método push. Push. A gente empilha todos esses valores. E aqui a gente cria um while que ele vai fazer o seguinte. Ele vai desempilhar todos os itens da pilha até que ela esteja vazia. Se ela se tornar vazia, ela vai sair desse looping. Então a gente vai rodar aqui para testar. A gente vai conferir. Como o push foi o primeiro item, como o A foi o primeiro item a ser empilhado, ele vai ser o último a ser desempilhado. Então acho que deu certo, né, pessoal? Ele desempilhou o T, que foi o último a ser empilhado. E por último, ele desempilhou o A, que foi o primeiro a ser empilhado. Bom, então é isso, pessoal. A implementação de uma pilha bem simples em Java. Claro que essa pilha pode melhorar bastante, mas essa é a implementação básica de uma pilha.